maior massacre infantil de toda a história do homem desde Adão. Independente de sua religião, se você é mãe, quero que saiba. Se não tiver estômago para tal, por favor, não assista esse vídeo. Não me interpretem mal. A morte de uma criança inocente é uma tragédia horrível. Herodes, o rei da Judéia, observa seus soldados arrancar as crianças de até 2 anos de idade dos braços de suas mães e mutilarem, decapitar e matar. Quero que imagine por um segundo o quanto isso é macabro ver seu próprio filho ser morto ao fio da espada. A liturgia grega afirma que 14.000 santos inocentes, enquanto uma antiga lista de santos sírios afirma 64.000. Fontes coptas afirmam que foram 144.000 crianças inocentes e que ocorreu em 29 de dezembro daquele terrível ano. Jeremias 31, versículo 14, na Bíblia hebraica. Jeremias 31, versículo 14 na Bíblia hebraica. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Uma voz é ouvida em Ramá, choro e grande pranto, Raquel chorando por seus filhos e recusando ser consolada, porque eles não existem mais. Você deve se perguntar, quem é Raquel? Por que Deus não salvou essas crianças? Te darei as respostas nos próximos minutos. Mas quem é Herodes? Para você ter ideia da natureza demoníaca desse inseto chamado Herodes, vou te contar umas coisas sobre ele. Herodes, o rei demoníaco. O mesmo rei bíblico que tentou matar Jesus teria feito sexo com o cadáver de sua mulher. Segundo passagem do Talmud, o rei da Judéia amava tanto uma de suas esposas, Mariana, que a manteve conservada em mel por 7 anos. Segundo os sagrados escritos judaicos, ele derrotou os asmoneus, a casa que dominava a região antes dos romanos, só deixando sobrar uma mulher chamada Mariana. Para ter legitimidade ao trono, queria se casar com a moça, mas também era apaixonado por ela. Porém, a sobrevivente se suicidou pela desonra de ter sido a única deixada viva entre seu clã. Herodes realmente a amava em seu próprio jeito deturpado e pervertido. Então esse demônio na terra conservou o corpo da moça em mel por 7 anos. E, inclusive, manteve relações sexuais com ela de maneira bestial por 7 longos anos. Isso incluía 3 de seus filhos, o que levou o imperador romano, Otávio Augusto, a dizer: é melhor ser o porco que pertence a Herodes do que ser seu filho, em alusão ao fato de que os judeus não matavam os porcos. É importante lembrar que apenas no livro de Mateus está escrito sobre esse crápula descendente de Lucifer. Para enfatizar o derramamento implacável de sangue inocente. Foi um ato terrível, embora empalideça em comparação com a matança moderna de crianças inocentes em todo o mundo. Independentemente de quantas crianças foram mortas, as suas mortes foram uma atrocidade horrível. E Jesus poderia ter feito parte desse número se José não tivesse sido avisado por anjos para fugir. Fico imaginando ou tentando imaginar o que se possa ter passado pela cabeça de José e Maria sabendo da matança de crianças. Raquel, uma das 12 mulheres de Jacó. Raquel, a esposa preferida de Jacó, da profecia do profeta Jeremias, teve 2 filhos. José, da famosa história do Egito, e Benjamim, que deu origem a uma das 12 tribos de Israel. Veja meu vídeo Juízes 19. Herodes se sentiu ameaçado pelo nascimento de Jesus e tentou localizar com informações dos 3 magos que vieram do Oriente. Porém, foi enganado. A sua fúria aumenta e toma a seguinte decisão. Mateus 2, versículo 16. Mateus 2, versículo 16 diz assim: Então Herodes, quando percebeu que tinha sido enganado pelos magos, ficou furioso, e ele enviou e matou todos os meninos que estavam em Belém e em todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo que ele havia determinado dos sábios. Mateus 2, versículos 17 e 18 diz assim: Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias, dizendo: Ouviu-se uma voz em Ramá, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando por seus filhos, recusando ser consolada porque eles estão não mais. O profeta Jeremias fala de Raquel. Aqui temos um pensamento. Lembra da pergunta por que Deus não salvou as crianças? O profeta Jeremias fala de Raquel, uma das 12 esposas de Jacó. Raquel, mãe de José, Egito, e Benjamim, uma das 12 tribos de Israel, condenada em sua maioria por ter uma mistura de sangue puro e sangue ruim.
Dessa forma, as crianças mutiladas podem ter sido todas da descendência de Benjamim. No momento, não há como saber. Foram mortas por um ato de perversidade jamais visto, cortadas ao meio, espetadas no peito, degoladas, membros arrancados, e tudo isso na frente dos pais, ou arrancadas de seus braços à força e o inseto do Herodes assistindo tudo. Dá para imaginar isso? O choro de Raquel, profetizado por Jeremias, também representa a resposta à angústia das mães no reino de Judá, depois que os babilônios o conquistaram no século VI a.C., e mataram ou levaram seus filhos para o exílio na Babilônia, bem como a angústia das mães em Belém quando Herodes massacrou seus filhos, durante 6 séculos mais tarde. Daniel do Egito estava presente. É bom lembrar que entre esses filhos estava o famoso e conhecido Daniel. Vejam sobre ele aqui no canal. Único que preveu o nascimento e local de Jesus e a estrela que os guiaria os 3 magos do Oriente 600 anos antes. A palavra de Deus muitas vezes tem mais de uma aplicação. O demônio chamado Herodes, descendente de Caim, sangue impuro, como Jesus disse na sua idade adulta, e o ímpio é impuro desde o ventre de sua mãe. A morte de Herodes. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores das cidades de Tiro e de Sidom. Então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro conseguiram o apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio. Aí pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebia vinham do país do rei. Herodes marcou um dia com eles, e nesse dia vestiu a sua roupa de rei, sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava: "É um Deus e não um homem que está falando." No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. E ele morreu, comido por vermes. Uma morte um tanto merecida, doente com a pele se soltando, carne do corpo apodrecida e os vermes o devorando ainda vivo. Dessa forma, esse inseto deve ter sofrido muito antes de seu último suspiro. A justiça de Deus tarda, mas não falha. Mas depois da morte do inseto demoníaco chamado Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: "Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam a vida do menino estão mortos." Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Na palavra "estão mortos", como descrito na Bíblia, podemos imaginar que não só o inseto teve uma morte merecida, como também os soldados e seus comandantes. Se tiverem dúvidas, ou querer saber mais sobre esse assunto, deixe nos comentários. Se achar conveniente, se inscreva e compartilhe. Vou ficar por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe tu e tua casa.